Senhor nessa noite, Jesus. Amém. E as palavras de Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, da verdade, Deus, glória a Deus.
aniversário, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Não aceite ninguém jogar pedra em você. Pode jogar, mas você tem um defensor, que é Cristo Jesus. Nessa noite gloriosa, eu quero fazer uma oração pelo doente, mas antes de qualquer coisa, vamos louvar mais um pouco. Eu gosto de louvar e dizer. Glória, louvar o pastor. Aleluia. Bom pastor, os come, shalom, vitória de com ternura chore, caído triste vi, as chagas como pensou, e ao ar dos braços vi. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu, e Deus em voz amante, achei tudo desse. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele eu sou querido, e graça singular, pois sei foi feito a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sei qual é a glória, Deus dá por ter acabado, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus braços ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia! Igreja, eu sou grata ao Senhor, porque esses dias estavam ouvindo a irmã Rosa falando sobre essa gripe. Eu fiquei com uma alergia tão grande, eu não podia nem falar. Igreja, nós quando viemos na casa do Senhor é para glorificar, bendizer o nome do Senhor. Você imagina ele, a gente nem viemos aqui no sábado, e ficou eu e ele ruim. Então eu não podia nem falar, porque não estava bem mesmo. Ele foi pregar na terça, eu não pude ir, mas para a glória do Senhor, hoje o Senhor nos deu essa alegria de glória a Deus. E quando você vem para a casa do Senhor, você vem glorificar.
E ali tinha uma senhora naquele corredor do hospital. Ela não conseguia dormir. Ela não deixava ninguém em paz. E eu tive que ficar naquele corredor esperando um quarto. Passei a noite e aquela mulher incomodava. Eu comecei a louvar aquele louvor bem baixinho. O 25 da Apocalipse. Meu Jesus, tu és eu louvava bem baixinho, aquela mulher dormiu. No outro dia ela falou assim para mim, olha, essa noite eu ouvi um som tão suave e eu consegui dormir, mas era alguma coisa estranha que acompanhava ela, porque aquela mulher, ela era espírita e depois ela falou para mim, as coisas pegavam ela, não deixava ela dormir, não deixava, e incomodava todos. A enfermeira, quando foi dar banho nela, escapuliu da mão dela e ainda quebrou, ela se quebrou inteira. Mas aí não era ela, era as coisas que a gente falei do amor de Jesus para ela, falei que Jesus salva, que Jesus liberta. Mas o coração dela não se abriu para Cristo. Igreja, mas não importa, o importante é que você fala do amor de Jesus, que você fala que Jesus transforma. Não se canse de falar que Jesus salva, porque Ele foi o único que morreu naquela cruz, sendo humilhado, pisado. Igreja, às vezes eu penso, me coloco, mas eu falo, Senhor, como nós somos, eu sou ingrata, porque por qualquer coisinha a gente quer falar, queremos se justificar, e Jesus na cruz do Calvário, morrendo por todos os pecadores. Ninguém merecia nada, os piores pecados, e Ele lá sofrendo como ovelha muda. Igreja, só Ele é um amor tão sublime, é um amor tão santo, e nós, por qualquer coisinha, queremos nos explodir. E o amor de Jesus é um amor que testemunha que Ele é Filho de Deus. E não existe outro igual a Ele. Mas Ele diz que nós precisamos seguir, ser como Ele. Igreja, todo dia se arrepender dos pecados. Todos os dias, Senhor, eu errei, perdoa. Senhor, se eu machuquei alguém, limpa, me santifica. Porque muitas vezes, igreja, nós fazemos coisas e nem percebemos, mas alguém ficou machucado. Com palavra, é tempo de se arrepender. Então é tempo de a gente dizer, Senhor, olhar como diz a palavra do Senhor. Examinar o homem a si mesmo. Muitas vezes nós queremos examinar o outro, é a mim que eu tenho que examinar. Eu não tenho que examinar minha irmã e meu irmão. Eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, como é que eu estou diante de Ti? Senhor, como que eu estou diante do Senhor esta noite? Eu vou participar da ceia, do corpo e do sangue de Cristo, que não foi brincadeira, foi humilhado naquela cruz. Eu que tenho que examinar a mim mesmo e não examinar o meu próximo. Por isso que o Senhor diz, examinar o homem a si mesmo. Não é para me examinar a vida do meu próximo, é eu, Maria, preciso me examinar e estar diante do Senhor. Aprovado, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A palavra do Senhor em João
E são tantas pessoas doentes. E quantos partidos? Vamos olhar pelos nossos irmãos. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em suas casas. Orar pela igreja de Cristo. Glorioso Deus Santo, bendito seja o Senhor. Nesta noite gloriosa, estamos em tua presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, perdão da nossa falha, porque, Senhor, somos vários diante de ti. Falamos, Senhor, algo que não te agradou, perdoa. Pensamento, Senhor, que não te agrada. Venha nos limpar, santificar, purificar e fazer, meu Pai, que você já diz a tua palavra, Senhor, para ser Cristo, Pai amado. Faz a gente, meu Pai, ser imitadores de Cristo, ser imitador do amor da tua presença, da tua santidade. Bendito seja o teu santo nome nesta noite de fé. Todos que estão em cima do redentor, meu Deus, aqueles que estão em suas próprias camas e aqueles que estão nos leitos do hospital, aqueles que estão lutados, meu Pai, dá o grande livramento, Senhor, reprida sua angústia. Oh, Santo de Israel, venha ser acalmar os corações entristecidos, amargurando, Senhor, porque o Senhor é tudo de todas as coisas, conhecedor e sabedor. Nós, Senhor amado, não sabemos nada, mas o Senhor que sabe de tudo. Então, meu Pai, venha acalmar aquele coração angustiado, aquela vida, meu Pai amado, que está entristecida. Entregamos as suas mãos, meu Pai. Abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra. Abençoa a tua igreja, os obreiros, pastores. Oh, meu Pai, os colaboradores da tua casa, Senhor. Todos que fazem a tua obra, Pai amado, ajuda nós a estar na tua presença. Ajuda, Senhor, a fazer o teu querer. Ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade nessa noite santa, gloriosa. Seja conosco, deixe sozinho, não, Papai amado. Faz uma grande obra nessa noite. E salva as dores Amém. Graças a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Para agradecer, segundo a palavra de Deus nos exorta a sermos agradecidos em nenhum tempo. O tempo que estamos vivendo é um tempo muito rico para servir a Deus. É conhecido na Bíblia Sagrada como o tempo da plenitude de Deus direcionado aos estrangeiros. Traz a segurança máxima para nós. E devemos sentir cada momento mais transformado nessa palavra. Igual foi dito no Bom Pastor buscou-me no Salmo de número 23, verso 1, tem 7 qualidades que revela Cristo como pastor. Quem já leu, já descobriu. Só um versículo só, imagina bem que maravilha é a palavra. Começa o salmista sentindo bem seguro por meio da palavra, e ele expressa: o Senhor é meu pastor e nada na correção da palavra, nada me falta. Está escrito: nada me faltará, mas é um erro de português, quem sabe? Às vezes a Bíblia tem erro de português, não tem erro de inspiração, não tem erro fundamental, é um livro inerrante, mas a Bíblia possui erros de gramática. Nós temos que analisar e valer. O Salmo 46, com 23, fala diferente. O Salmo 43 diz assim: o Senhor é o nosso socorro, fortaleza, ficou bem presente na angústia, presente. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um erro de quê? É um erro porque não faltará, está para o futuro. E está no presente, então pode ser corrigido. Não são poucas falhas que o cronista às vezes comete referente ao fundamento pleno da palavra.
mas ele é pastor, é presente, Senhor. A palavra começa com o original. Jeová, o Senhor é meu pastor. A primeira frase que eles usam é Jeová, o Filho, quer dizer, pastorear. Para que pastoreia de acordo com a própria palavra, é necessário que possua qualidades suficientes. Aí aparece a palavra Jeová Shalom. Ele é pastor porque ele transmite paz. Imagina, ele apacenta e transmite paz. Assim por diante. Aí Moisés pacificou ele como Jeová de si. Ele pastoreia e dá vitória. Já deu a vitória. Veja bem, as qualidades de Cristo, como bom pastor, buscou-me. Aí se descreve na mesma missão de Moisés, Deus dando a Moisés na palavra 23, 15 diante de Êxodo, a palavra diz Jeová, diz a palavra Jeová Rapá, ele é o Deus que dá saúde, glória a Deus, confiar nesta palavra, só no versículo 1, só no versículo 1, entra a terceira qualidade, palavra de Deus, nosso Senhor. E quando a Isaac pediu, falou com Abraão, onde está o cordeiro? Então ele expressou no original, Jeová Jiré, o Deus proverá. E assim vamos, cada momento, desfrutando dessas bênçãos que ele tem nos dado. Assim por diante. No livro de Jeremias, ele classifica ele como Jeová chama luz, o Senhor é minha justiça. Ele é justiça nossa. E assim continua as qualidades, as 7 qualidades de Jesus como Senhor. E ainda expressa a sua permanência eterna na Nova Jerusalém, no livro de Ezequiel 48, o último versículo diz a palavra, e este é o nome, por esse nomearão, o Senhor é a minha segurança, ou seja, Jeová Shammai, o Senhor está ali, a palavra do Senhor que vai cada vez nos demonstrando. Quem compreendeu? Por isso nós temos um comentário sobre a diferença entre orar e oração. Tem diferença? Tem ou não? Orar e oração é a mesma coisa? É? Orar é falar com Deus, mas oração é entrar em ação. Se a pessoa pede sabedoria na hora da Bíblia, a oração fica infrutífera. Se ela pede sabedoria, não examina a palavra, se pede mansidão, não examina a palavra, pede benignidade, bondade, que são frutos do Espírito, mas não examina a palavra, então ela fica sem uma determinada informação. Ela orou, mas não fez a oração, é o complemento de orar. Sabia disso? Em todos os lugares a palavra diz, quando Jesus nos ensinou os discípulos a orar, ele ensinou também a doutrina de perdoar. Ensinou, mas você só sabe perdoar por 2 motivos: o Espírito de Deus tem na vida e também se a pessoa tem conhecimento de perdoar. Não é isso? E esse conhecimento vem de onde? Vem da palavra. Então tem que haver a oração, é a palavra completa. Um exemplo, quando a pessoa não perdoa, que tipo de pecado ela cometeu? A questão de não perdoar, que tipo de pecado a pessoa comete quando não perdoa outros? Então, se nós não sabemos, fica difícil de exercer a doutrina de Cristo, não é isso?
Quem não perdoa, a Bíblia fala, não eu, não nós. A Bíblia fala, está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Quem não perdoa vive vencido pelo diabo. Imagina o tamanho desse pecado, ou o tamanho daquele pecado, relacionado a quem não. A pessoa não perdoou, ela não sabe. Se não lê. E porque ela não leu, não sabe, não perdoou e acha que aquilo ficou uma coisa simples assim. Não perdoe mais não. A Bíblia fala, quando a pessoa não perdoa a outra pessoa, ela já está vencida por Satanás. Imagina que situação, quantos crentes enganados no mesmo julgamento. É um discernimento do não conhecer a essência da oração. Orar, a pessoa tem uma vida em orar, mas é preciso que a vida esteja em oração. A oração é a maneira que você consegue a definir as coisas que estão já reveladas nesta palavra. A minha esposa já orou, e as irmãs vão louvar no fim, não é? Você é prudente também na pregação, mas a ceia do Senhor é uma ordenança. Quem sabe? Por que devemos perdoar? É uma ordenança. Perdoa os outros a nossa dívida, assim como nós perdoamos. É ordenança ou não? Então é algo que não pode faltar, porque Deus pode ajudar. É lindo a palavra. E a ceia do Senhor também é uma ordenança. Quando alguém não toma ceia, que tipo de pecado ela cometeu? Porque não tomou. Pecado de negligência. A menos que eu motivo justo, trabalho com coisas parecidas. Então é preciso que estejamos sempre nesta visão. Pastor, meu amigo. Aleluia, Deus. Vamos já ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9. Glorificado no Senhor. Então eu vou abrir uma exceção aqui. Em momento da prosseguimento e da ceia para o irmão. Vamos já ler a palavra. Ou então as irmãs louvam e da ceia para o irmão que irá trabalhar. Aleluia, Se chama esta ação exceção. Está compreendendo? Deus é de misericórdia e Ele abre a exceção. A palavra está com quem vai dirigir o grupo? É irmão? O irmão aí, o irmão. Aleluia, As Deus. irmãs que vão louvar podem tomar a sua posição e o irmão já pode se aproximar também. Louvado é o nome do Senhor da glória. Aleluia, Deus. Vamos pro. Aleluia, Deus. Tem mais alguém que vai trabalhar? Não, aí lá ceia. Aleluia, glória a Deus. Santo, bendito. Aleluia.
Hebreus, capítulo 9, versículo Aleluia, Deus! A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 15, para a glória de Deus. Aleluia! Hebreus 9, capítulo 9. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao versículo 15, para a glória de Deus. Encontraram? Procuram para todos meditar bem nesta boa palavra, palavra de Deus. Aleluia, Deus! A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 15. Procuram para meditar bem na boa palavra, sentir o efeito dela que já está presente, não é que está presente aqui, ela vive presente em nós. A palavra de Deus, não somente aqui, mas constante. Encontraram? Tem um título aí, como está escrito no título das nossas Bíblias. Bem mais alto, por favor. O sacrifício causa das suas imperfeições deve a exercício, mas o de Cristo é o único O sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, devia repetir-se. O de Cristo é único, porque é perfeito. Então, nos liberta constantemente. Diz aqui a palavra de Deus. Na minha Bíblia tem as traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo. A palavra de Deus. Lembre-se do versículo 11 até o 12, depois do irmão. Lembre-se. E leia até o 15. Eu leio do 11 ao 11 e 12. Mas vindo Cristo, o somos sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Isto não está dessa criação, nem por sangue de bode, bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Prossiga o 13 ao 15. Porque esse sangue entrou de vós, precisa de uma nova esvazia sobre o imundo, pois santifica a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que o Filho pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, acumulado a Deus, purificará as vossas consequências das obras mortas para servir a Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para intervir com a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, mas chamado recebe a promessa da herança eterna. Isto. Pode sentar, nós que oramos. Vamos acreditar na palavra de Deus. Suficiente. Já desde o Antigo Testamento, observamos a palavra de Deus, considerada assim como os olhos de Deus olhando para o futuro, lá na época, em sentido alegórico, ou seja, em tipificação. A pessoa, quando pecava, era necessário que um cordeiro
estivesse ali, presente. Cordeiro animal. Me lembro bem que quando Israel saiu do Egito, creio que os irmãos também lembram, foi necessário que degolasse cordeiros e ali para celebrar-se aquela festa sagrada para o povo da promessa. Só que a história do capítulo 12 de Êxodo. Só que o sangue dos cordeiros, passados sobre das portas, em Êxodo 12, versículo 7, principalmente, ele tinha uma finalidade fundamental. Só que era temporário. Depois precisava repetir novamente. Por exemplo, Deus determinou o juízo sobre o Egito através da 10ª praga. Foi isso? Está lá em Êxodo capítulo 12, principalmente no versículo 12 também, versículo 21. Deus instruiu a Moisés sobre a finalidade daquela festa e também o valor que trazia aquela festa. Na época, quando Deus enviou o anjo destruidor para destruir todo o filho mais velho do Egito, era um desacato aos deuses pagãos que, antes que a criança nascesse, na mitologia egípcia, na religião egípcia, o filho mais velho era oferecido aos deuses do Egito. E é um dos pecados que todo pecado irrita a Deus. E com isto, Deus já tinha mandado para o Egito 9 pragas, desafiando 9 deuses. Aleluia, Deus. Agora chegou o momento da 10ª praga. Era o desafio também de que os deuses que ele oferecia aos seus filhos não poderiam livrá-lo. Só tinha uma única coisa, e daqui a pouco nós vamos avaliar na Bíblia Sagrada, que podia avaliar se isentasse do juízo de Deus. Então, Deus falou com Moisés, pegou a cordeiro. Sabe o significado da palavra cordeiro? Quem sabe? O significado da palavra cordeiro é o seguinte: o cordeiro e o carneiro são filhos dos mesmos pais, casados. Só que há uma diferença entre cordeiro, por isso que o Espírito de Deus nos leva a ser povo bem conviventes com a palavra, observador da palavra, para não entrar em contradição. O cabritinho, o cordeiro, enquanto ele estava sob o regime dos pais, enquanto ele estava sob o regime dos pais, ele servia para o sacrifício. Mas depois que ele se acasalava com a ovelha, quem está compreendendo? Eu digo, o que é que você precisa responder o que ouviu? Pode ver que quando a mulher disse a Jesus: eita, bem-aventurado é o vento que te trouxe, os seus que alimentassem estão, mas bem-aventurado ou aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Valeu bem. Então o valor da palavra. Aí aqueles cordeiros foram degolados, eram virgens, simbolizavam a essência de Cristo, Senhor da glória, sem pecado nem físico, nem tampouco espiritual, integralmente na essência da palavra.
E o sangue daqueles cordeiros eram passados nos umbrais das portas. Quem já leu? Glória a Deus, aleluia. Por isso que orar é diferente de oração. Se a pessoa ora, mas não lê, fica sufocado. Creio não. Glória a Deus. E na hora que quando Jesus orou lá no deserto, 40 dias e 40 noites, mas na hora de defender, de defender o pecado, no momento de ele ir contra a heresia, ele não orou, ele usou a palavra. Estão compreendendo? Ele esteve orando o tempo determinado, mas no momento em que ele, vocês estão compreendendo? No momento em que ele foi enfrentar a Bíblia pregada por Satanás em sentido invertido, ele usou o quê? Palavra. O inimigo usou só para vender invertido. Hoje também os crentes usam muito o Salmo invertido com oração e não é oração. Não tem sentido etimológico para a oração. Não tem só no sentido da palavra dedicado para a oração. As pessoas comentaram, tem até uma invenção pagã, tempos atrás. Então é preciso que queremos compreendamos. Então, lá no Egito, Israel estava ainda na terra de Faraó e Ramsés, mas Israel precisaria estar livre das pragas. E só havia um meio único que as pragas não atingissem. Era a marca vermelha nas portas. Marca ficou vermelho, carmesim. Se eu vou crente supersticioso, que não pode usar vermelho, agora melhorou mais, parece que está, graças a Deus, está bem mais convivido com a liberdade cristã. Mas no meu tempo, aos 40 anos atrás, mais ou menos, a pessoa usava vermelho, a pessoa ficava discriminada. Usava como superstição. A cor vermelha é a cor que destaca a cor da redenção, o sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Sangue do Cordeiro. E naquela noite que Deus terminou o juízo, ele disse ao anjo e explicou: você chega numa casa, ou na casa que chegares, pare e olhe. Aonde você ver a cor vermelha, desvia-se e não destrua ninguém, porque ali está a marca do sangue do meu filho Jesus. E assim fez. O destruidor chegava em uma casa, olhava na porta, não havia nada de cor, já entrava e invadia. Na ordem divina. Porque não tinha o bico vermelho, simbolizando o sangue de Jesus. Exatamente. E com isso veio a palavra Páscoa. Aí, amados irmãos, veio a palavra Páscoa, que significa passagem das maldições por lados daqueles que são vermelhados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Por isso que naquele tempo era uma simbologia, porque dali a um ano precisaria repetir os mesmos sacrifícios, porque não eram perfeitos. Quando algo não é perfeito, no Antigo Testamento tinha que repetir até 7 vezes. Hoje não, a palavra 7 repete uma palavra, uma vez. Por que uma vez? Porque aqui está o título que nós lemos, preste atenção.
para não inverter a coisa e achar que foi Deus que falou. Na verdade, é outro sentido. Só que a Fiel Fácil, ela era repetida de tempo em tempo, porque não era perfeito. Tudo que não é perfeito, é necessário que se repita. Pai, fiz uma pintura, não ficou perfeito. Repete novamente, dá uma outra mão. E assim era a ilustração do Antigo Testamento, constantemente. Só que a visão era Cristo centrado no trabalho e realizado no futuro. Onde nós lemos aqui que o sacrifício do santuário, por causa do quê? É bom que todos participam de pregação, irmão, não é emoção. Pregação é razão. Pregação é a essência do Espírito de Deus. Está escrito aqui na palavra, pelo Espírito e em nossos corações. Palavra de Deus. Analise bem. Então, de tempo em tempo, os cordeiros precisariam que se fossem. Quem está compreendendo? Porque isso é para nós. Hoje seria mortos. Que não era perfeito. O cordeiro não dura para sempre. Os sacerdotes também eram trogloditas, porque de repente eles morriam. Quem está entendendo a palavra? Eles morriam e não voltavam a vida. A morte impedida. Mas todo salvo do Antigo Testamento, eles tinham aquela visão de Cristo no futuro. Alegrava. Seja velho ou novo, Ana, com 84 anos, definiu muito bem a promessa cumprida, predita no passado. E assim continuava. Então a marca do sangue era o único meio que as pragas não atingissem o povo. Mas era preciso que aquele sacrifício fosse repetido de ano em ano, de ano em ano, porque não era perfeito. Aqui entra no detalhe da palavra de Deus, que é: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, Cristo, com o seu único sacrifício, entrou uma vez no santuário, porque entrou no santuário vivo, no santuário terrestre e celeste. No santuário terrestre, o primeiro véu do templo rasgou-se. Abriu a oportunidade para os gemidos entrar até o santuário, mas o santuário ia além do véu, lá no santíssimo lugar onde Cristo está. E essa segurança dada por Cristo, aqui o escritor expressa: se o sangue de bode de uma novilha, a cinza de uma novilha. Por isso que o pecado, quando você usa o Antigo Testamento, traz presente algo que não está dizendo com o Novo. Aí você está usando a palavra feitiçaria. Os pagãos usam o dia quarta-feira de cinza, não usa? Usa. E é bíblico a quarta-feira de cinza? É bíblico, mas está no Antigo Testamento. Eu não posso mais usar. É bíblico, mas já morreu. É bíblico, mas é outra morte. É o que eu estou falando. Se assim as vasilhas eu não via o sangue de todos, estão compreendendo? Aonde que aparece o sacrifício de cinza de todos? Aonde foi citado? Citei esse capítulo 12.
Você vai ver lá no Levítico 16:8, estão ali os mesmos rituais. Mas quando você usa um texto bíblico, que ele já foi abolido por Cristo, você entra no pecado feitiçaria, a vida invertida, ou portador de obras mortas. A cinza é bíblico, mas no tempo passado. Hoje já não tem mais essa observação. Eu às vezes estou perguntando quem está compreendendo, porque não compreender a palavra na Bíblia, o que acontece com quem não compreende a palavra? Glória a Deus! Lá em Mateus 13, 18, 19, 19, está a palavra. Alguém ouvindo a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no. Ele não tira a fé, ele tira a essência da fé. Ele não tira medo de você crer em Jesus, mas distorce a fé. E quando distorce a fé, o amor chega. Glória a Deus! Sem que a pessoa às vezes perceba, veja bem. Isso é por isso que é importante a igreja também conivente a ouvir a palavra e compreender a palavra. Glória a Deus! Mas vindo Cristo, os sacerdotes bens futuros, por um melhor e único sacrifício, entrou uma única vez no santíssimo lugar e intercede por nós. Não precisa mais repetir sacrifícios. Ele está. Agora analise bem. A macumba pegando crente cristão, não crente fofoqueiro, que aí não é fofoqueiro, é macumbeiro. Crente fofoqueiro está lá no capítulo 12, 6 do Provérbios, versículo 12, tem 7 pecados capitais ali mostrando capitalismo de uma pessoa, e inclui também os 7 pecados que semeia contenda entre irmãos. Quando souber de alguém, dizer que alguém está macumbado, ou pelo ritualismo feito pelos pagãos atingir o crente, já está discriminando o que ele é. Ele é um fofoqueiro, entender, criador de problemas. E às vezes quando isso sucede, é um monte de crente levantando a mão. Por quê? Talvez não seja por essa intenção, mas seja por não saber que a maldição não pega no cristão. Pega. Compartilha aí, irmãos. Pega. Por que não pega? Porque o inimigo não tem nenhum tipo de sacrifício. Ele não tem nenhum tipo de ritualismo. Mas só tem uma coisa que ele tem. É o crente marcado com o sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Aí, quando a pessoa não aceita Cristo, qual é a posição de Satanás na vida de uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo? Segundo a Bíblia Sagrada, a posição de Satanás para aqueles que não aceitam a Cristo é viver em ao redor. Está ao redor. Ao redor é mais perto ou mais longe? Mais perto, convivendo com o íntimo da pessoa, apoiado pela carne. Mas desde que a pessoa aceita Cristo, o inimigo estava ao redor, a sua vida está onde? Ao redor. Nós vamos praticamente celebrando a ceia. Tem para nós aí, isso? Livro de 1 Pedro 5, versículos 7 e 8. Glorificado é o nome do Senhor. Tem pessoas que elas ficam suspeitas de macumba e elas
vai expulsando o demônio dela. Isso é blasfêmia contra o sangue de Cristo. Porque se o sangue dos bodes aspergido sobre pessoas imundas santificava toda a pureza da carne, muito mais o sangue de Cristo, que uma vez por todas sacrificou a si mesmo, venceu e não mais morreu. 1 Pedro 5, versículos 7 e 8. Primeiro Pedro 5, 7 e 8. Muda aí o assunto. Primeiro Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, mantém redor, bramando como leão, buscando a quem que possa tragar. Versículo 8, expressa. É o 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo também as aflições segundo, entre vossos irmãos do mundo. Então o diabo está mais. Quando a pessoa aceita Cristo, ele está mais perto de nós ou mais longe? Mais longe. A derredor é mais perto ou mais longe? Longe. Para quem não descobriu, descubra mais longe. Por isso que a maldição não pega no cristão de fé. É fé, não é sacrifício. Ele não tem sacrifício. O único sacrifício que ele tem é o sacrifício de Cristo. Aí Pedro expressou, lançando sobre eles toda a vossa ansiedade hoje está tão contagiante que até na igreja tem pessoas que não conseguem ficar sem conversar no momento da pregação, porque a ansiedade não é um julgamento. É um discernimento. A ansiedade não deixa algo que ela poderia falar antes ou depois, vai usar justamente no momento da palavra. Isso chama de a doença do cérebro. Doença da ansiedade. E essa ansiedade tem que ser lançada sobre quem? Cristo elimina a ansiedade pela piedade que demonstra contentamento de ser salvo. Por ser salvo, pode avaliar que a pessoa que está isenta de essa ansiedade generalizada, quando ela vai orar, primeiramente, qual é a atitude de orar? Ela ora no Espírito Santo. O que significa orar no Espírito Santo? As primeiras frases é agradecer pela salvação. Então a pessoa está liberta da ansiedade. Aí depois que ela ora agradecendo a Deus, edificando ela mesma no Espírito Santo, ela pode apresentar outras pessoas, mas as primeiras frases da oração espiritual é primeiramente falar o quê? Agradecer a Deus pela edificação. Isso é em Lucas, versículos 21, 20 e 22. Nos ensina muito bem não é nem remédio, é mais do que remédio. O Cristo tem um remédio por umas coisas e prejudica outras. Agora, Cristo não é remédio, ele é mediador. Ele media diante de Deus a nós, distribuindo as bênçãos dele. É mais do que remédio. Eu poderia dizer é remédio, mas é uma expressão totalmente errada. Segundo o que a essência dele é. Por que isso? Porque agora nós temos em nossas vidas a marca do sangue do Cordeiro. E aí temos a oração do Espírito Santo. Estamos ansiosos, dançando sobre a ansiedade. Mas a alegria da salvação, ela exclui a ansiedade. Por isso que Judas disse, mas vós edificai vós a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glória a Deus. E servindo a Ele
com temor, não criticando alguém, mas compadecendo, não observando alguém como vítima, mas como alvo. Aí a essência do Espírito Santo do Senhor, os remidos pelo sangue de Cristo. É que nos tranquiliza. Traz o que precisamos, não traz? Porque mais precisamos na vida. Mediante tantos altos e baixos, familiar, pessoal, social, isso